Se a gente quer mudar de vida, as pessoas nos dizem que precisamos pensar grande e fazer mudanças drásticas. Mas e se a gente conseguisse grandes transformações só com pequenos ajustes na nossa rotina? A gente superestima a importância de ações únicas e subestima o poder de fazer pequenas melhorias de forma repetida ao longo do tempo. A verdadeira mudança vem do efeito cumulativo de pequenas decisões que a gente toma no nosso dia a dia. Esses pequenos hábitos acumulam resultados, mudam a nossa rotina e até a nossa própria identidade. Oi pessoal, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou o Gui, estudante de medicina do 5º ano. E hoje eu vou falar sobre o livro Hábitos Atômicos, do James Clear, que é um livro que fala exatamente sobre o processo de criar novos hábitos e como construir e aplicar essas ideias fantásticas na sua própria vida. O livro fala sobre ciência e também uma forma prática de começar a fazer isso tudo. Pequenas mudanças que podem fazer a gente crescer e viver vidas mais felizes, produtivas e saudáveis. Tem 4 aprendizados básicos que a gente precisa falar sobre esse livro. Primeiro vamos falar sobre o poder de pequenas mudanças ao longo do tempo. O poder de reajustar 1% a cada dia. Depois a gente vai falar por que nós precisamos esquecer as metas e se focar em criarmos sistemas. Terceiro, por que tudo se deve muito mais à identidade do que aos resultados. E por fim, nós vamos dar uma olhada no que o James Clear fala, que são as 4 leis da mudança de comportamento. Então, primeiro, por que 1% importa? Bem, tudo isso se deve ao poder dos juros compostos. O longo prazo pode ser uma arma muito poderosa, tanto positivamente quanto negativamente, se nós deixarmos esses comportamentos se desenvolverem ao longo do tempo. Se fizermos comportamentos positivos e crescermos 1% a cada dia, ao final do ano teremos melhorado quase que 37 vezes. Já se nós ficarmos pior 1% a cada dia, no final do ano, o nosso resultado tende a ser 0. Como o autor mesmo fala no livro, os hábitos são juros compostos do desenvolvimento pessoal. Hábitos não parecem fazer muita diferença em um único dia, uma única vez. Observe o resultado disso ao longo de meses, ao longo de anos. É gigante e nós não pensamos em pequenas mudanças porque demora demais para ver algum resultado. Isso é algo que eu e todo mundo tem dificuldade de lidar. A gente sempre quer procurar a recompensa instantânea, o prazer imediato. É natural do ser humano. O nosso cérebro foi treinado para procurar a gratificação instantânea desde os tempos antigos. E é por isso que é tão difícil a gente aderir e fazer coisas que trazem um retorno no longo prazo. Além disso, a demora para a gente perceber e notar as transformações na nossa vida, os resultados daquilo, demora um bom tempo. E isso deixa mais fácil nós deixarmos hábitos ruins permanecerem, como se alimentar mal, não se exercitar, fumar. E quanto mais a gente repete esses erros diariamente, maiores problemas vão sendo criados ao longo do tempo. Como o livro fala, o tempo amplia a margem entre sucesso e fracasso. Nós nos tornamos aquilo que a gente alimenta. Bons hábitos vão te levar a um lado bem-sucedido, onde o tempo é seu aliado, enquanto que hábitos ruins vão fazer o tempo ser o seu pior inimigo. Uma coisa bacana que ele fala no livro é uma coisa chamada potencial do platô latente. Parece uma palavra super chique, né? Os hábitos, eles não fazem diferença até atingir um determinado platô, um determinado limite na qual você começa a ver o retorno. A gente espera que o progresso seja linear, mas o aspecto fundamental de qualquer juro composto é que o resultado vai vir só depois de algum tempo. Isso faz com que a gente fique desapontado inicialmente, como se não tivesse vindo nenhum progresso. E isso faz com que muitas pessoas acabem desistindo. Mas como a gente pode observar no gráfico, requer um tempo para aqueles hábitos passarem a massa crítica e começarem a trazer retornos cada vez mais. O segundo ponto do livro é: não foque nas metas. Ao invés disso, foque nos sistemas. James identifica que um dos principais problemas com a gente é identificar as metas. Primeiro que os vencedores e os perdedores têm os mesmos objetivos, as mesmas metas. Todo competidor nas Olimpíadas quer conseguir a medalha de ouro. Todo estudante de medicina quer tirar boas notas em cada uma das matérias. Então, na verdade, não é o objetivo que vai diferenciar cada uma dessas pessoas. Em segundo lugar, atingir o resultado é apenas uma mudança momentânea, naquele instante. Beleza, eu consigo me levantar da minha cama para arrumar meu quarto, mas se eu continuar bagunçando tudo toda vez que eu for, sei lá, dormir ou fazer alguma coisa, meu quarto vai continuar bagunçado. Não vai ter uma transformação significativa. Se a gente continuar com hábitos e sistemas que bagunçam o quarto, vai continuar tudo bagunçado. Do mesmo modo é a nossa vida quando nós atingimos um objetivo. Aquilo é uma coisa momentânea, uma gratificação momentânea. Só por um pequeno instante a gente consegue resultados temporários. No entanto, o que precisamos mudar, o que a gente precisa focar são os sistemas. Um conjunto de hábitos que nos levaram àquele resultado, àquela situação. Terceiro, o autor argumenta que as metas restringem
restringem a nossa felicidade. Então tem muita gente que coloca na cabeça que, poxa, só vou ser feliz quando eu passar em um concurso público, só vou ser feliz quando eu tiver conseguido encontrar a pessoa da minha vida. Qualquer coisa que as pessoas assumem como verdade e que, uma vez atingindo, uma vez chegando em determinado lugar, aí supostamente elas vão ser felizes. Então a gente sempre continua colocando a felicidade na próxima meta, na próxima coisa a ser atingida, ao invés de viver no presente e aproveitar os pequenos resultados enquanto a gente segue na nossa jornada. Uma to-do list completa, um dia que a gente conseguiu treinar, uma nota bacana, uma semana que a gente conseguiu cumprir com tudo que estava para ser feito. As metas nada mais são do que uma chance de ter um progresso maior ao longo do tempo. O propósito de colocar metas é para ganhar o jogo e o propósito de criar sistemas é para continuar jogando o jogo. Imagine eu aqui no YouTube, por exemplo. O meu objetivo é fazer vídeos cada vez melhores para vocês e é óbvio que eu quero que o meu canal cresça, mas se eu ficar focado só nos números, somente no número de pessoas que estão inscritas no meu canal, isso aqui nunca vai crescer. O meu desafio diário é criar um sistema na qual gravar vídeos seja divertido, legal e muito bom para quem está assistindo, de forma que eu consiga melhorar esse processo diariamente. Se você ignorar o placar do jogo e focar em melhorar o seu sistema, o seu progresso, ter uma técnica ou estratégia melhor, maior a chance de você vencer o jogo. Essa é uma frase, inclusive, do técnico Bill Walsh, o treinador que ganhou o Super Bowl. O placar toma conta dele mesmo. E isso vale para muitas coisas que a gente quer construir na nossa vida. E mais importante ainda, que a gente quer medir. Um outro ponto-chave do livro é a seguinte frase: a mudança de identidade é a estrela guia da mudança de hábito. Os resultados estão na área mais externa. Os processos estão relacionados aos hábitos e sistemas. E, finalmente, a nossa identidade, que está relacionada com a nossa crença, com aquilo que a gente acredita. A maioria de nós trabalha de um resultado para a identidade. Só que isso é totalmente contrário do que o autor pensa. Porque a gente está tentando, com o resultado, se tornar algo que nós não somos. Tipo, imagine que eu sou uma pessoa que não se dedica na faculdade, que falta muitas coisas, não entrega os trabalhos e tira notas baixas. Aqueles hábitos formam a sua identidade hoje. Mas se você acreditar que agora você é uma pessoa comprometida, que você precisa abordar aquilo como um estudante profissional e realmente acreditar que vai mudar a sua identidade, ficar dedicado e comprometido, coisas incríveis vão acontecer. O James fala no livro que uma das mudanças mais fortes na nossa vida, que geram motivação intrínseca, é quando algum desses hábitos gera uma mudança de identidade. É quando um hábito passa a fazer parte da nossa identidade, em quem nós somos. Quando a gente resolve um problema pensando nos resultados, a gente só consegue resolver aquilo de forma temporária. Mas para fazer com que aquilo funcione ao longo do tempo, no longo prazo, a gente precisa fazer mudanças no nível de sistemas, em grupos de hábitos que transformem a nossa identidade. Esse ponto, inclusive, me marcou muito quando eu li o livro, porque me mostrou que quando a gente foca só no resultado, quando a gente foca só no que vai sair daqueles hábitos, nenhum hábito realmente pega, realmente fica. Só que aí, quando eu passei a me enxergar como um atleta, como uma pessoa que treina 5, 6 vezes por semana, não falta à academia, até comer saudável, parar de beber álcool, se tornou muito mais fácil. Porque eu passei a me enxergar como um profissional. Ao invés de pensar na abordagem, eu preciso treinar porque eu preciso perder barriga. Pelo contrário, eu treino porque é parte de quem eu sou. Porque eu sou um atleta. Deu para perceber a diferença e o poder dessa abordagem? Certo, nesse momento a gente entendeu que precisamos construir bons hábitos. Entendemos o conceito de pequenas melhorias ao longo do tempo. E também que mais vale pensar em sistemas do que metas. Mas como raios a gente constrói esses hábitos em primeiro lugar? Como seguir fazendo aquilo por muito tempo? Bem, aí o livro fala de 4 leis que são essenciais para construir qualquer hábito. Torne-o claro, torne-o atraente, torne-o fácil e torne-o satisfatório. A primeira lei é deixar um hábito como uma coisa óbvia, e isso se relaciona com o nosso ambiente. O princípio claro disso é diminuir o número de passos a serem tomados entre nós e o hábito que a gente quer começar a fazer. Tipo, deixar a sua mesa sempre arrumada quando for começar a estudar, só com o material que for ler, uma água, alguma coisa para comer, e deixar bem ventilado, agradável. Isso já facilita começar o processo. Imagine, todos os dias, no longo prazo, você viver em um ambiente que cultiva bons hábitos, que facilita você fazer as coisas e reduz os seus instintos negativos. É como se a gente tivesse uma força empurrando a gente todos os dias, um pouquinho. A segunda lei é torná-lo atrativo. E essa estratégia tenta se aproveitar do que a gente conhece como dopamina. Como humanos, nós somos sempre motivados pela antecipação da recompensa. Então, tornar os hábitos atrativos vai fazer com que a gente engaje com eles. Por exemplo, se eu vou para a academia,
eu passo para tomar um açaí de pré-treino, como uma recompensa antes mesmo de treinar, por exemplo. E aí você associa aquele açaí ao treino. A terceira lei é torná-lo fácil. O objetivo é reduzir ao máximo o atrito e deixar o ambiente o melhor para os hábitos que a gente quer desenvolver. O livro A Guerra da Arte, do Steven Pressfield, inclusive fala: a resistência é a força mais poderosa do universo. Isso é muito claro. Uma vez que a gente consegue deixar qualquer tarefa um pouquinho mais fácil, um pouquinho menos com menos atrito, os dividendos vão vir a longo prazo, os retornos vão vir, vai ser muito mais fácil fazer aquilo. Tipo deixar um livro na cabeceira da cama, como eu deixei vários dias esse livro aqui, e fica mais fácil de pegar e lembrar de ler. Então reduzir o atrito, reduzir a distância, vai tornar algo muito mais fácil pra gente fazer. Da mesma forma, funciona para colocar o celular distante quando a gente quiser estudar, por exemplo. E a quarta lei é torná-lo imediatamente satisfatório. O nosso cérebro evoluiu de uma forma para priorizar recompensas instantâneas ao invés de recompensas ao longo do tempo. O que é imediatamente premiado é repetido, e tudo aquilo que é imediatamente punido, a gente deixa de fazer. Nós recebemos do cérebro descargas de dopamina quando a gente está na fila do McDonald's querendo comprar um hambúrguer, por exemplo. Ou quando a gente fica mexendo infinitamente no Instagram, descendo o feed de notícias. Torna mais fácil que a gente repita esses hábitos ruins. Para construir hábitos melhores, a gente tem que atrelar algum tipo de recompensa instantânea àquilo que a gente quer fazer. Pelo menos no começo, quando aquilo ainda não faz parte da nossa rotina diária. Alguns dias eu tô com preguiça de começar a estudar, por exemplo. E além de colocar na minha cabeça que eu só preciso sentar e começar pelo menos por 5 minutos, vencendo a resistência inicial, eu também me permito ser premiado ao final de 4 ciclos Pomodoro, por exemplo. Assistir uma série, ver alguma coisa no YouTube. Isso é muito válido quando ainda estamos nos habituando, começando a fazer alguma coisa. Com o tempo, o hábito se torna parte da nossa identidade e vai ser muito mais fácil fazer aquilo. Você não vai ficar precisando dessas artimanhas para continuar. O próprio processo, o próprio ato de fazer aquilo vai te deixar empolgado. Basicamente, o resumo de tudo que eu falei aqui no vídeo e do livro é que a gente precisa tornar os bons comportamentos óbvios, fáceis e satisfatórios. E os maus comportamentos precisam ser difíceis de serem cumpridos, pouco satisfatórios e distantes da nossa personalidade. Raramente a gente pensa no poder desses pequenos hábitos para mudar a nossa vida. E o grande poder do Hábitos Atômicos é começar a pensar em sistemas ao invés de metas e resultados. Também que pequenas mudanças causam resultados drásticos. Não existe, então, uma única resposta sobre quanto tempo leva para a gente construir um hábito, porque eles não são uma linha de chegada que a gente precisa correr e chegar, mas sim um estilo de vida na qual a gente escolhe viver. E a parte mais importante para relembrarmos é que pequenos hábitos acumulam. Eles podem ser pequenos, atômicos individualmente, mas que ao longo do tempo possuem o poder de mudar as nossas vidas. Obrigado por assistir e te vejo no próximo vídeo.